Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Luciana, de língua portuguesa, redação e gramática. Para os alunos da manhã, tenham um bom dia e para os nossos alunos da tarde, tenham uma boa tarde. Bem, gente, a nossa aula de hoje será trabalhado no livro de gramática com o assunto de advérbio, ok? Então, prepare o material de vocês também para a gente fazer nossas atividades e acompanhe aqui a explicação através desse slide aqui, tá bom? Então vamos lá. Para nós entendermos o advérbio. O que seria o advérbio? Advérbio é um termo modificador que, de maneira independente, expressa uma circunstância. Essa circunstância pode ser um lugar, um tempo, um modo, uma intensidade, uma condição e dentre outras. E desempenha na oração a função de adjunto adverbial. Em geral, as gramáticas classificam o advérbio por sua função como modificador do verbo. Exemplo: ela sempre escrevia notícias de sua cidade. Contava para o mundo como andavam os acontecimentos ali. Narrava os fatos, descrevia as pessoas, criava algumas mentiras e seguia assim a vida. Nós observamos aqui que tem 3 palavras em destaque. Nós temos a palavra sempre, tá? Nós temos o ali e nós temos a palavra assim. Vamos entender melhor o significado dessas palavras dentro desse texto aí, nesse exemplo, tá? Vamos lá. Aqui diz que as palavras que denotam circunstância, ou seja, ela vai te dar uma ideia de circunstância de um modo mais real, tá? Temos a palavra sempre, o ali e o assim que encontramos em destaque no exemplo. O sempre, ele vai te dar uma ideia de que? De tempo, então vamos classificar ele como advérbio de tempo. Ali vai ser um advérbio de lugar e assim vai ser um advérbio de modo. A essa função fundamental de modificador, certos advérbios acrescentam outras que lhes são privativas. Assim, os chamamos advérbios de intensidade e formas semanticamente correlatas podem reforçar o sentido. Olha só aqui. Nós temos aqui a letra A letra B e a letra C. Na letra A, no caso de um adjetivo, só para lembrar, gente, que o adjetivo é aquela palavra que vai qualificar o quê? Um nome que é um substantivo. Vai qualificar, vai dar uma característica a ele. Então diz assim: antes de escrever aquela notícia, ela teve com o cidadão uma profunda conversa, muito gratificante e ampla. Aí a gente vai procurar entender esse contexto, né? Como foi essa conversa, né, com esse cidadão, né? Aqui diz que antes de escrever aquela notícia, ela teve com o cidadão uma profunda conversa. Então a gente vai observar qual foi a qualidade dessa conversa. Foi uma conversa o quê? Gratificante e ampla. Mas nessa parte sublinhada nós vemos aí a palavra muito, tá? Então, do muito, gratificante e ampla, nós vamos perceber que há um adjetivo aí, mas ao mesmo tempo que há um adjetivo, nós vamos encontrar um advérbio que é a palavra muito, que vai ser um advérbio de quê? De intensidade. Letra B. De um advérbio. Senti-me bem mal ao ler aquela notícia. Observa que as partes sublinhadas, destacadas é a palavra bem e a palavra mal. Nós temos aí 2 advérbios. Nós temos o bem, tá? E o mal. Quando diz assim, senti-me bem mal ao ler aquela notícia. Aí nós temos, no caso de bem e mal, podemos chamar também de uma locução adverbial, porque veio 2 ao mesmo tempo aí. Aí vem no caso de uma oração na letra C. Diz assim: infelizmente, nenhuma notícia daquele texto lhe oferecia bons acontecimentos. Nós temos a palavra de destaque aí, que é o infelizmente. E quando a gente percebe
na palavra o final dela com mente, no caso de infelizmente, já sabe que ela vai ser um advérbio. Só que aí tem um detalhezinho dentro desta oração que nós vamos entender mais lá na frente, ó. Diz assim: o uso do advérbio como modificador de uma oração geralmente ocorre com um termo destacado no início ou no fim da oração. Desse modo, o advérbio pode ser, ou melhor, desse modo, o advérbio pode se separar por uma pausa clara na oralidade ou registrada na escrita por vírgula. Voltando lá no exemplo, ó. Infelizmente, observe que veio uma vírgula aí, né? E veio logo no início também da oração. Infelizmente, nenhuma notícia daquele texto lhe oferecia bons acontecimentos. Agora, nessa classificação dos advérbios, diz assim: essencialmente, os advérbios são os termos que assinalam a posição do falante ou o modo como ele verifica a situação. Ou seja, o interlocutor faz uso de expressões adverbiais para marcar sua posição temporal ou espacial, ou seja, o tempo em que ele se encontra e o espaço local, ou ainda o modo como se vê o que está contextualizado na oração. E assim, entendemos que o falante vai ser o sujeito que fala. O interlocutor vai ser aquele que fala e também ele ouve a mensagem de um falante, tá? Em geral, as gramáticas apresentam a denominação da circunstância ou de outra ideia acessória que os advérbios expressam. Aqui nós temos a nomenclatura gramatical brasileira, que distingue as seguintes classificações, de acordo com a nossa gramática, né? Nós temos as classificações que nós temos aqui. Observe que tem o advérbio de afirmação, seguidos das palavras sim, certamente, efetivamente, realmente e etc. Exemplo: vamos sim. Observe que o que está em destaque vai ser um advérbio de quê? De afirmação. Advérbio de dúvida. Tem o acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, esse quiçá, talvez, e etc. Gente, a palavra quiçá, ela vai ser o sinônimo de talvez. A gente não utiliza essa palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vocês podem achar até estranha essa palavra, porque ela não faz parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, tá? Então, nós temos o exemplo aí. Talvez ele acerte tudo. Observe que a palavra que está em destaque é o talvez. Então, talvez ele vai te dar uma ideia de quê? De dúvida. Não é certeza, é uma dúvida. Nós temos também um advérbio de intensidade, que é a palavra bastante, bem, demais, mais com i, tá? Não é sem o i, é mais com i. Menos, pouco, muito, quanto, quão, quase, tanto, tão e etc. E no exemplo diz assim: fale mais alto. Então a palavra destaque vai ser a palavra mais, lembrando que é o mais com i, que vai dar uma ideia de intensidade, tá? Então vamos classificar ela como advérbio de intensidade. Advérbios de lugar. Temos o abaixo, acima, adiante, ali, além, aí, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, onde, não é aonde, é onde, tá? Perto e etc. Nós temos o exemplo aí, fique perto. Quando a gente pensa que alguém tem que ficar perto, vai dar o quê? Uma ideia de localização, que vai ser o quê? O lugar. Então, a palavra perto vai ser um advérbio de lugar. Advérbios de modo. Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior e quase todos terminados em mente, tá? Fielmente, levemente, etc. Exemplo:
Ana saiu depressa. Quando diz que Ana saiu depressa, é o modo como ela saiu. Ela foi para algum lugar, mas ela foi depressa, tá? Então é advérbio de modo. Advérbio de negação é o não, nem, nunca, jamais, tampouco. Exemplo: nunca a vi preocupada. Nunca vai ser o advérbio de negação. Advérbio de tempo: agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora e etc. Exemplo: hoje houve uma. Faltou completar aqui, né? A oração. Então, nós vamos colocar assim: hoje, vamos dizer que hoje houve uma forte chuva. Um exemplo, tá? Então, o que vai estar em destaque é a palavra houve. Só faltou completar aqui a palavra, talvez, quando a gente transforma esse material em PDF, às vezes engole alguma palavra e dá um cortezinho, né? Mas a frase vai ser: hoje houve uma forte chuva. Então, a palavra que vai estar em destaque é a palavra hoje. Hoje vai ser um advérbio de tempo. Advérbio de adição. Também, inclusive, até e ainda. Exemplo: eu também vou para a praia. Advérbio de focalização: só, apenas, sobretudo, principalmente. Exemplo: Pedro gosta principalmente de bolo de chocolate. Que delícia, né? Bolo de chocolate. Então, o que está em destaque aí a palavra principalmente, que vai ser um advérbio de focalização. Ok? Agora vocês vão resolver as atividades que está lá no livro de vocês de gramática, da página 62 a 66, tá? Do nosso sistema de ensino sucesso. Então, tenha uma boa atividade e em outro momento nós vamos fazer a correção desses exercícios, ok? Então, tenha uma boa tarde para os alunos da tarde e um bom dia para os alunos da manhã. Fiquem com Deus.